Né? Vocês têm uma colega surda, então é uma experiência nova para vocês. Essa minha oficina é muito simples, é só mais para vocês conhecerem um pouco do mundo dos surdos, como é a vida, a língua de sinais, como se faz. Então é alguma coisa muito simples, um material muito simples para vocês que já terem o primeiro contato. Bom, eu vou perguntar, quero saber de vocês, se vocês vão conseguir me responder. O que é Libras? Respondo quem sabe, enfim, quem gostaria de responder. Linguagem brasileira dos sinais. Linguagem não, por favor, é língua, né? Por quê? Vou tentar mostrar para vocês. Existe uma lei, a língua oficial no Brasil, a língua de sinais é a língua oficial, a linguagem é outra coisa, né? Então a língua de sinais é uma língua oficial, ela tem os seus aspectos, sua gramática, ela não né, não tem, por exemplo, os verbos, eles são flexionados, enfim, nós vamos, eu vou, né? Em língua de sinais não existe essa flexão, né? Vai ou vamos é de outra forma que isso acontece, né? Se usa de uma outra forma. Não tem a flexão verbal, né? Como tem no português. Mas existem os verbos, obviamente. Né? Isso então é uma leitura, ela não é mímica, ela não é gestos. O correto, então, quando se fala é língua de sinais e não linguagem. E também é surdo e não surdo-mudo. Né? Eu falo, eu tenho voz, né? Eu não sou muda, né? Não sou uma pessoa muda. As pessoas pensam que são mudos, é que antigamente se usava muito, principalmente a área da saúde, né? Enfim, é uma coisa um pouco complicada. Mas surdos conseguem falar, alguns surdos não conseguem falar, isso depende muito da pessoa, né? Não são todos iguais, obviamente. Aqui nós temos então a legislação, né, a lei que oficializou, o decreto que regulamentou, a lei estadual, municipal, a obrigatoriedade dos intérpretes de ter acessibilidade, principalmente dos instrutores de Libras, das pessoas surdas, as pessoas ouvintes, prioritariamente as pessoas surdas, né, que trabalhem como professores de Libras, em função de serem nativos, de terem afluência e tudo mais. Bom, então, quem é essa pessoa surda? Surda deficiente, enfim, tem vários tipos de deficiência, né? Tem pessoas que são deficientes físicas, enfim, né? Deficiência auditiva e surdo. Qual é a diferença entre deficiência auditiva e surdo? A pessoa que é deficiente é a pessoa que usa a língua de sinais, que convive com a comunidade surda, é uma pessoa de identidade surda, usuária da língua de sinais, né? Tem sua cultura, enfim. A pessoa deficiente auditiva, ela não usa a língua de sinais, é uma pessoa oralizada, geralmente usa aparelho ou é implantada, né? É outro assunto que é bastante complexo, muito polêmico, o implante coclear, então nesse momento nós não vamos discutir sobre ele, conversar sobre ele. A língua de sinais, então, é a língua dessa comunidade, dessa minoria linguística. Como surgiu, né, a questão da língua de sinais? Nós temos o Eduardo Rouet, ele é um surdo francês, ele veio para o Brasil, né, quando foi fundada a primeira escola de surdos, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, fica no Rio, o INES, né. Antigamente o método era bem oralista, voltado só para as questões de falta de audição, né, mas enfim, é uma história longa também que eu não vou contar para vocês agora. Hoje meu objetivo aqui é fazer uma coisa bem síntese, uma síntese. Tem o Dia do Surdo, né, e nós temos o Dia do Surdo, que é o dia 26 de setembro, que é justamente em homenagem a esse professor, quando foi fundado então o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi a primeira escola de surdos no Brasil. É o dia 26 de setembro, o Dia do Surdo.
Bom, então, como se vocês encontrarem um surdo em qualquer lugar, não, né? O que vocês fazem? Né? Ficam com medo, não sabem como se comunicar, né? Enfim, né? Tem algumas dicas aqui que eu posso dar. Né? Não gritem, porque não é necessário gritar, porque não adianta, né? O surdo é surdo, ele não vai escutar nada do que vocês estão gritando, inclusive. Sempre se posicionar na frente da pessoa surda. Importante para o surdo poder fazer a visualização, tentar entender, fazer uma leitura labial. Tem alguns surdos que conseguem fazer, outros não. Né? Depende, alguns surdos vão usar mais gestos, outras pessoas que sabem Libras, ouvintes que sabem Libras. Né? Mas enfim, tem que ter uma atitude um pouco natural, assim, tentar ter uma atitude mais natural. Né? Também na hora de chamar, não precisa, né, puxar a pessoa, fazer um simples toque, né, e a pessoa vai saber que está sendo solicitada. Né? Na parada de ônibus já me aconteceu, eu estava esperando o ônibus, né, uma pessoa ficou falando do meu lado e eu sem entender nada do que ela estava falando. E de repente ela começou a gritar e eu disse, né, enfim, não adiantou. Se houvesse um toque, enfim, alguma coisa, eu percebi depois que a pessoa estava brava, óbvio, mas eu não tinha escutado, né, o que estava acontecendo ali, não sabia o que era. Aí depois, quando eu falei que eu era surda, a pessoa ficou, tu pode falar devagar, solicitei que falasse devagar, então, com o celular nós conseguimos nos comunicar, mas eu percebi que a partir do momento que eu falei que eu era surda, a expressão da pessoa mudou. Né? As pessoas acham que não, né? As pessoas veem uma pessoa e não percebem que ela é surda, porque não existe uma marca, né, que identifique a pessoa surda. Bom, então, essa questão de respeito às diferenças, né? É uma pessoa normal, enfim, vocês conhecem um pouco desse contexto. Nós temos a Helen Keller, um exemplo que é super importante, é uma marca na minha vida, muito forte, é um exemplo, né, uma mulher surda cega, é surda cega, mas e como é que se faz para se comunicar, né? Vocês já imaginaram como é que é a comunicação de um surdo cego? Né? Acham que é impossível? Né? Como é a comunicação? Né? Eu estou perguntando para vocês, o que vocês acham? Sim, né? Tem que ter também um intérprete, né, que faz a cadoma, né? Que é outra forma, é a língua de sinais tátil, né? É a língua das pessoas surdo-cegas. A história dessa pessoa, da Helen Keller, tem um filme, né, que é bem interessante, né? É um filme de chorar. Tem que se controlar para não chorar, porque é um filme super emocionante. E também em Caxias, né, o Helen Keller, onde eu estudei, é uma escola de surdos, eu fiz toda a minha educação básica nessa escola, né, mas eu já passei por uma escola de ouvintes, uma escola de inclusão, mas não foi para mim. Né, eu era a única surda, era bem difícil conviver com os ouvintes, às vezes tinha provocações, enfim, foi um período um pouco sofrido. Né? Eu sofri um pouco de bullying, então fui para a escola, posteriormente para a escola de surdos, onde somos todos iguais, a interação e também os professores usam língua de sinais, os conteúdos das aulas são todos né, passados em língua de sinais. Né? É a língua de sinais, a aprendizagem fica muito mais fácil, né, para perceber né, a palavra árvore, o sinal árvore, então toda a questão do sentido, do significado está, né, na língua de sinais. Né? Então a história dela, tem a pessoa Anne Sullivan, que era quem viveu junto com a Helen Keller, né? Ela nasceu nos Estados Unidos e depois ela se formou em filosofia, enfim, uma pessoa que teve um desenvolvimento muito famosa, tem uma produção intelectual muito bonita. Né? Como é que é a comunicação de surdos, né? Por exemplo, antigamente era bem mais difícil, né? A comunicação com os pais. Como é que eu faço para me comunicar com meus pais quando eu estou longe, né? Né? As mensagens via celular, isso é super tranquilo, a tecnologia nos ajudou muito, né? A poder interagir, a internet também ajudou bastante. A interação dos surdos, né? A tecnologia, graças a Deus, né? Se não tivesse a tecnologia, como seria a vida dos surdos? Teria muito mais dificuldade, seriam pessoas bem mais dependentes,
Hoje em dia até tem os aplicativos para chamar o táxi, que não precisa de ligar. Antes sempre eu precisava de pedir para alguém ligar para um táxi, né? Atualmente com os aplicativos não é mais necessário. Também para chamar um restaurante, uma pizzaria, né? Então quando tem um grupo de surdos à noite, né, vai pedir uma pizza, como é que faz? Né? Então entra pela internet, sei lá, tem os grupos, né? Tem as empresas de teleentrega, é só solicitar, a gente entra na internet, né? Já sabe tudo quanto é o valor e é uma interação por outros meios, né? Não tem essa dependência. Atualmente os surdos vivem sozinhos, como sempre viveram, né? Mas enfim, facilitou bastante. A família dos surdos, né? Também para poder se comunicar, não tem problema nenhum. As famílias, né? Tem famílias de surdos, inclusive, onde os pais são surdos, os filhos são surdos, né? E telefone fixo não tem na casa deles, óbvio, é o celular que funciona. Ali abaixo, então, é o logotipo da Associação de Surdos de Caxias, ao lado é aí em Porto Alegre, a Sociedade de Surdos do Rio Grande do Sul. É um clube de surdos, onde é a parte mais social, né? Então, né, eu quero que agora vocês vão aprender pelo menos o alfabeto, é muito simples, só para vocês conhecerem. E também eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Por favor, passa adiante. Talvez falte, se faltar me avise, não sei se dá para todo mundo. Tá faltando para alguém? Tá certinho, né? Não tá faltando para ninguém. Se faltar para alguém, depois eu combino um outro dia, eu entrego para vocês. Então, quero que vocês façam junto comigo, vamos fazer um pouquinho de prática aqui. Eu gosto mais eu gostaria mais que a gente ficasse no círculo, mas enfim, né, eu poderia acompanhar mais perto, mas no auditório não dá. Mas também depois, se vocês tiverem dúvidas, é só me procurar. O F, o dedão, o polegar fica na frente do indicador. Não confundam com o T, que o polegar fica atrás do indicador.
FT, frente e trás. A UI é fácil. Ó, o G e o Q. O G para cima e o Q para baixo. E o Q para baixo. Ó, o A e o S são diferentes, né? O polegar muda de posição. O S é a mão bem fechada, o A, o polegar fica na lateral. O T, então. Abaixo, então, vocês têm os números. Eu vou fazer, né, os sinais aqui do Rio Grande do Sul. Aí tem, são, no Rio se usa de outra forma, né, depende, então tem um pouco de regionalismo também. Aqui é dessa forma, como está colocado ali, e tem uma outra configuração. Né? Esse, ó, dessa forma a gente fala oi, né? Enquanto a pessoa faz oi. Oi, ó. Oi e o i. Né? Quando é oi para todas as pessoas, né? Faz um oi com um movimento direcionado para todos. Se é só uma pessoa, direciona para essa pessoa. Vocês conhecem a escrita de sinais? É escrita da língua de sinais, ela representa os parâmetros da língua de sinais, né? Aí estão representados o alfabeto A, B, C, C cedilha, D, enfim, isso é muito pouco usado. Nós vamos começar em Writing, né? A escrita de língua de sinais no Brasil. As cores, ó, na escrita de língua de sinais. Né, tem as regras, obviamente, né, como toda língua escrita, então a mão é de frente, a palma da mão, o dorso da mão, e aí, enfim, tem todo. Bom, isso, né, é também os alunos e os professores, enfim, contexto de sala de aula com o intérprete é bem importante, porque o intérprete não é professor, ele faz a mediação linguística entre o professor, que o professor está dizendo, e o aluno. Entre o professor e o aluno e o professor. Ele empresta a voz, né, para o surdo. Obrigada. É isso. É muito simples, rápido.